Você já ouviu falar dessas duas expressões, cessacionismo e continuismo? Cessacionismo é a crença de que o dom profético, a inspiração divina, foi só no tempo bíblico. Já o continuismo acredita que esse dom profético de Deus se estende ao longo do tempo. Então, eu gostaria que você segurasse essas duas informações, porque nós vamos voltar ela daqui a pouco, tá? Para você que não sabe, esse daqui é o nosso curso Ensinos de Jesus e hoje nós estamos estudando sobre o que Jesus ensinou sobre os profetas. Olha aí na sua tela. Então, esse daqui é um quadro que nós estamos no 15º estudo. Se você quer acompanhar os outros estudos, já está aí disponível no canal. Tem uma playlist especial para você acompanhar todos os estudos, tá? E se você quiser se aprofundar ainda mais, você pode solicitar esse material aqui em qualquer igreja adventista, tá? Então é só você chegar lá, pedir, que eles vão te fornecer gratuitamente. Se você não tem essa disposição de ir até uma igreja adventista, você pode acessar esse material aqui no link da descrição desse vídeo, ok? Então é importante que você tenha esse material e aí o digital você pode imprimir e responder as perguntas que tem aqui dentro, ok? Para você também conseguir estudar de maneira a melhor possível, você precisa também da sua Bíblia, tá? É importante você ter uma Bíblia aí para acompanhar os textos que nós vamos ler. E também ter uma caneta para fazer as marcações, ok? Então, antes de nós entrarmos propriamente no estudo, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por mais um estudo que o Senhor nos dá. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse momento para que possamos entender esse tão importante estudo que o Senhor nos deixou. Por favor, nos direciona, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Então, para começar o nosso estudo, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia e abrisse lá em Mateus 24, versículo 24, tá? Esse é um importante texto para a gente começar esse nosso estudo sobre os profetas. Para você que não sabe, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, tá? Então, a Bíblia é subdividida em dois grandes grupos, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Isso foi bem abordado no nosso primeiro estudo, onde nós estudamos sobre a Bíblia Sagrada. E está aí, e é o primeiro estudo do nosso canal, ok? Então, olha só o que está escrito em Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, olha só que verso pesado. E aqui diz que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então você entende que num cenário onde existem falsos profetas, existe o verdadeiro profeta também? É importante de pontuar isso. E outra coisa, como que você vai saber que determinada pessoa é um falso profeta? Conhecendo muito bem o verdadeiro profeta, né? Então é isso que a gente vai estudar hoje, ok? Então já se inscreve aí no canal para você não perder os próximos estudos também. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, que diz assim: aqui Jesus comparou os falsos profetas. Então você pode ver ali que é Mateus, a gente já está em Mateus, né? Mateus 7, versículo 15. É importante você acompanhar e aí responder também aí no seu estudo, tá? Então a gente vai ver, aqui Jesus comparou os falsos profetas. Olha só o que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só, vamos entender um pouquinho dessa expressão que Deus diz aqui para nós? Lobos roubadores. Olha só, lobos roubadores quer dizer que são aquelas pessoas que utilizam da Bíblia para pregar coisas falsas. Então, você vê essas pessoas arrastam multidões, elas têm a Bíblia na mão, só que quando você vai ver o que ela fala, se está em concordância com a Bíblia, não tá. E muito pelo contrário, até prega contra a Bíblia. E isso existe demais. Por quê? Porque as pessoas não têm mais a disposição de estudar a palavra de Deus. Elas vão pelo que o pastor diz. E isso é um perigo. Nós não podemos basear a nossa fé no que um pastor diz, no que um sacerdote diz, no que um presbítero diz. A gente tem que se basear na Bíblia. Por isso que é importante você estudar a palavra de Deus diariamente, ok? Então, olha só. Eles acham destituídos de seu espírito manso e humilde. Então esses lobos roubadores, eles não têm as características de Deus, que são os frutos do Espírito Santo, que nós podemos ver lá em Gálatas 5, 22 e 23, na vida deles. É muito pelo contrário, você não consegue ver
a mansidão e humildade de Deus neles, tá? Então, na Bíblia também tem um verso muito conhecido que é: pelos seus frutos os conhecereis, tá? Então você tem que não só assistir uma pregação, um sermão, como aqui você está assistindo esse estudo. Por isso que você tem que ter a Bíblia, tá? E nada além da Bíblia. Você tem que ver as bases, né, os versos citados e entender se aquilo diz exatamente o que Deus fala na Bíblia ou não, ok? Então vamos para a nossa próxima pergunta. Olha só, que profecia fez Joel sobre os dias finais da história humana? Então vamos ver porque ele profetizou também, né? Joel é um livro bem curtinho que está no Antigo Testamento, tá? Então a gente estava em Mateus, é só voltar um pouquinho que você já chega em Joel, tá? Joel 2, versículos 28 a 32. Eu vou colocar aqui na tela para você acompanhar também, tá? Olha só o que diz. Verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Olha só que versos interessantes que nós lemos aqui, que é uma profecia. Então você viu ali no primeiro verso que nós lemos, que os jovens, né, os filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, isso já começou a acontecer, tá? O início dessa profecia aqui, o cumprimento dela, foi ali na igreja primitiva, que teve a chuva temporã. A chuva temporã e chuva serôdia, se você nunca ouviu falar desses termos, eram chuvas específicas na época da plantação, tá? Deus mandava a chuva temporã para o início da semeadura ali, da plantação, e quando estava perto da colheita, Deus mandava a chuva serôdia. Então ele usa esses termos para falar do derramamento do Espírito Santo na vida do povo dele. Então nós vimos o derramamento quando começou, ali como eu já disse, na igreja primitiva, né, onde nós conseguimos acompanhar ali em Atos 2 o derramamento do Espírito Santo, só que essa foi a chuva temporã. A chuva serôdia vai vir com muito mais força nos finais dos tempos, tá? E você acompanhando as notícias, acompanhando o clima, né, que a gente está vivendo, você vê que está muito perto, ok? Então, a chuva serôdia, ela vem com mais poder e maior derramamento do Espírito Santo, tá? Isso a gente pode ver ali no verso 23 do capítulo 2, que diz assim, cadê o verso 23? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Olha só que importante, né? Então a gente entender um pouquinho mais disso. Nesse momento eu gostaria de relembrar com você uma parte do nosso estudo passado, que foi sobre a igreja, tá? Então é importante que, se você não assistiu o nosso estudo passado, que foi sobre a igreja, você pause esse vídeo, assista lá e depois volte para cá, tá? Porque você vai entender com mais profundidade o que Jesus ensinou sobre a igreja. Eu vou pontuar aqui apenas 2 tópicos, ok? Para a gente dar continuidade no nosso estudo. Então, olha só. Aqui a próxima pergunta é: quais são as 2 características da igreja verdadeira? E nós estudamos isso com muita profundidade no nosso estudo anterior, tá? Então esse daqui é só uma revisãozinha bem específica, ok? Então pega a sua Bíblia, vamos lá para Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, tá? Então aqui você vai ouvir talvez expressões que você não ouviu antes, e daí você não vai conseguir entender, tá? Mas eu vou tentar explicar de uma maneira que fique bem didática, ok? Então olha só, olha o que diz o verso 17. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse daqui é o verso 17, ok? Então, para você entender, quando a Bíblia fala de dragão, se você voltar no mesmo capítulo 12, versículo 9, você vai achar o seguinte:
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, você vê que as expressões que a Bíblia usa, ela já explica para nós, ok? Então aqui, no verso 17, a gente entende que dragão é Satanás, a antiga serpente e Satanás, ok? Agora, mulher, por que fala mulher? Quem é essa mulher? É uma mulher específica? Se você for lá em Efésios 5, a partir do versículo 22, você vai ver que Deus, ele se refere à igreja dele como mulher, tá? Então, veja lá o nosso estudo da semana passada que você vai entender com mais profundidade. Então aqui, só para passar de maneira bem rápida, nós vamos parafrasear esse verso. Vamos substituir as informações que nós adicionamos aqui, ok? Então, irou-se Satanás, ok? Contra a igreja, e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E quem são essas descendências? O próprio verso vai dizer para nós. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui a gente vê duas características da igreja verdadeira, a igreja de Deus, tá? Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Só que aí você pode estar perguntando, tá, mas o que seria o testemunho de Jesus? Agora nós vamos avançar um pouco no capítulo 19, versículo 10, tá? E lá no finzinho vai dizer o seguinte: pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, tá? Então deixa eu mostrar aqui para você o verso 19, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, voltando aqui no verso, nós vemos que a característica do povo de Deus é guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia. Ficou claro para você? Lembrando que nós estudamos esse tópico com bastante profundidade na vez passada, na semana passada. Então, volta lá e assiste que está bem importante, ok? Eu vou ler novamente esse verso 10 aqui, porque nós vamos comparar ele com outro verso, tá? Que é o 22:9. Então, olha só, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Se você for ver aqui na sua Bíblia, você vai ver que aqui é um anjo falando com João. E aí, quando João vê aquele anjo todo glorioso, né, com luz, e é exatamente o que descreve esse verso. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora avança um pouquinho para o capítulo 22, versículo 9. Olha só o que diz. Então ele me disse, parece a mesma situação. Vê, não faças isso. Então, João novamente vai adorar, né? Não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Então, olha só que interessante, bem específico, né? Quando é Deus, ele aceita a adoração, tá? Criatura não aceita a adoração. Então, outra situação que você pode ver, semelhante a essa, foi quando Deus apareceu lá para Josué. Quando Josué viu o anjo, ele adorou. Por quê? Porque era o próprio Jesus, ok? Então, olha só, concluímos que antes da segunda vinda de Cristo, sua verdadeira igreja guardaria os seus mandamentos e teria o espírito de profecia, ou seja, o dom profético seria restaurado, ok? Então, essa informação é bem relevante para a gente continuar aqui o nosso estudo. Vamos avançar? Eu gostaria de introduzir essa mulher aqui da imagem e vou ler um pouquinho da história dela para você. Olha só o que diz. Aos 17 anos, a jovem Ellen Gold Harmon foi escolhida por Deus para motivar e orientar os que haviam esperado a volta de Jesus para 22 de outubro de 1844. Se você não estudou ainda ou não assistiu o nosso vídeo sobre as 2.300 tardes e manhãs, assista lá, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acompanhar o que aconteceu exatamente nesse 22 de outubro de 1844. Se você tiver dúvida, a gente pode fazer uma parte 2, ok? Continuando aqui, diz assim, naquele mesmo ano, suas mensagens foram inicialmente recebidas por um grupo de crentes dedicados ao profundo estudo das profecias bíblicas, sendo reconhecidas como uma revelação de Deus para o tempo do fim. Olha só essa importante informação que vem na sequência. Durante 70 anos, ela escreveu cerca de 100.000 páginas de conselhos, advertências e orientação prática em vários segmentos, tornando-se uma das mais destacadas escritoras da humanidade. Após o casamento com o pastor Tiago White, tornou-se conhecida como Ellen Gold White, ok? Então, você lembra a pergunta que eu fiz lá no início para você do cessacionismo e continuismo? É exatamente o que a gente vai enquadrar aqui. A Igreja Adventista acredita no continuismo, tá? Então, tem diversas denominações que apoiam um e apoiam o outro, tá?
não é exclusividade da igreja adventista, tanto que muitas igrejas têm os seus profetas, né? Aquela irmã que chega e fala, Deus me revelou uma visão, né? Eles chamam até esse termo de profetada. Não é um termo pejorativo, eles utilizam dessa forma, tá? Então a questão aqui não é cessacionismo ou continuismo, porque nós já definimos que a igreja adventista apoia o continuismo, ok? A questão aqui é saber se Ellen White é verdadeira, uma profeta verdadeira, ou uma profeta falsa. E será que a Bíblia pode nos ajudar nisso? Com certeza, né? Então nós vamos ver na Bíblia alguns passos para saber se um profeta é verdadeiro ou falso, ok? Então pegue aí sua Bíblia que nós vamos para a nossa primeiro tópico. Olha só. Tudo que ensina deve estar em harmonia com a Bíblia, tá? Então vamos lá para Isaías 8, versículo 20. Olha só o que diz. A lei ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva, tá? E eu gostaria de complementar com um outro texto lá de Gálatas. Não está aqui no nosso estudo, mas eu lembrei dele nesse momento e é importante a gente ver também, tá? Gálatas 1, versículo 9. Olha só o que diz. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema quer dizer maldição, tá? Então, se não prega de acordo com a palavra de Deus, já pode esquecer, é um falso profeta, ok? E aqui, nós vamos trazer a informação de Ellen White, tá? A gente vai tentar estudar a vida dela para ver se ela se enquadra. Olha só o que diz. Ellen White escreveu cerca de 25 milhões de palavras que se encontram em mais de 100 mil páginas manuscritas. São artigos de revistas, cartas e livros. Em todas essas publicações há harmonia com as escrituras. E aí você pode estar falando assim, mas alguma coisa lá que ela ensina está contra. Aí é uma questão de interpretação, tá? Uma coisa que você acha que é certa, mas a base da luz da Bíblia não está certa. Por exemplo, você pode imaginar aí ou pensar que a inspiração divina foi só para o tempo bíblico. Mas ela diz que não, então está contrariando o que você está falando, ok? Mas eu gostaria de pontuar com você, e eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, fosse lá para 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, tá? Então, vamos tentar entender para as pessoas que rebatem que não tem inspiração em outros livros, ok? Vamos ver então o que a própria Bíblia diz, tá? Olha só, 1 Crônicas 29, versículo 29 diz o seguinte. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Quando a Bíblia fala vidente, é profeta, tá? Então você nota que na Bíblia não tem um livro de Natã, não tem um livro de Gade? Então são livros inspirados por Deus, só que não fazem parte do cânon bíblico, ok? Então fica bem claro, e a gente consegue entender aqui, que sim, tem outros livros inspirados que não fazem parte da Bíblia, tá? E você consegue achar pelo menos umas 10 ou 12 outras passagens da Bíblia se referindo a outros livros, tá? É só você ver aí que você vai achar. Vamos para o nosso segundo passo, então, o nosso segundo teste diz assim, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é o próprio verso de Mateus 7,20, tá? Então, olha só, aqui a gente vai, então, enquadrar na vida dela. Um período de 70 anos é um longo tempo para se viver e trabalhar, principalmente sob a observação de incrédulos, cheios de suspeita e hostilidade. E esse foi o tempo de ministério de Ellen White, que começou aos 17 anos e morreu com 87 anos. Então isso fica acima de qualquer suspeita, né? Imagina, 70 anos em conformidade com a palavra de Deus, aí a gente não duvida, ok? Então, o segundo teste é, pelos seus frutos os conhecereis. O próximo teste é, quando se cumpre a palavra desse profeta. Então pega a sua Bíblia aí, nós vamos lá para Jeremias, ok? Jeremias capítulo 28, versículo 9. O que a Bíblia vai falar para nós? Olha só, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. E agora eu gostaria de trazer algumas informações muito relevantes para você entender um pouquinho mais. Olha só, acompanhe aí na tela. Ellen White advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Presta atenção no tempo, né, no ano que a gente leu ali, 1868. Olha só o que a ciência, quase 100 anos depois, né, 92 anos depois, diz.
A Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução ou controle do consumo de gordura por motivos de riscos cardíacos. Então, como que uma pessoa não teria a inspiração divina de falar isso enquanto ninguém falava? A ciência só foi ver 100 anos depois, né? Ou quase 100 anos depois. Vamos ver outra coisa? Outro exemplo, em 1872 ela falou da importância do exercício para uma boa saúde, principalmente a marcha, hoje conhecida como Cooper, descoberta esta feita pela ciência somente em 1960. Olha só quanto tempo depois. Então não dá para entender que Deus estava inspirando essa mulher, né? E mais um aqui que eu gostaria de complementar é que ela falou dos germes. E olha só, ela falava da importância da luz solar na casa, né, para matar os germes. E só 60 anos depois a ciência foi descobrir os germes. Então a gente vê que ela, sim, era uma mulher inspirada por Deus. Por quê? Porque ela nem completou o ensino fundamental, tá? Ela levou uma pedrada do nariz que não deixou ela continuar os seus estudos. E ela fala sobre todos os ramos da vida, fala sobre finanças, relacionamento, espiritualidade, entre tantas outras coisas. Então, para a pessoa que acusa ela de alguma coisa, nunca chegou a ler, só ouviu, né? Então é importante que você não tire conclusões precipitadas. Vá, pegue qualquer livro dela e leia para ver se está em conformidade com a Bíblia, ok? Vamos continuando então? O nosso último teste é Guia Divino em Tempos de Crise. Vamos ver lá Salmos 32, versículo 8 e Oséias 12, 13. Então, Salmos é o maior livro da Bíblia, tá? Fica antes de Provérbios. Capítulo 32, versículo 8. Olha só o que diz. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. E Oséias, fica um pouquinho mais para frente, diz assim: Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guiado. Então, exatamente, guia divino em tempos de crise. Olha só o que a nossa liçãozinha vai trazer aqui para nós. Nos momentos decisivos e de crise da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ellen White foi uma forte voz de Deus a orientar sobre os rumos que deveriam ser tomados. Nos seus incessantes anos de trabalho, foi uma voz que Deus usou para dar direção à sua igreja. Tá? E aqui muitas pessoas podem falar que a gente endeusa Ellen White, que a gente trata ela como o mesmo patamar que a Bíblia, mas não. As nossas crenças, as 28 crenças da Igreja Adventista, estão todas fundamentadas na Bíblia, tá? O que ela nos ajuda é com conselhos e admoestações. Então, ela própria diz que se a Bíblia fosse estritamente seguida, não precisava dos conselhos dela, ok? Então aqui traz uma outra pergunta que diz assim: qual é a função dos escritos de Ellen White para a Igreja Adventista? Então são 3, olha só. 1. Conduzir as pessoas à Bíblia, tá? Então ela de forma alguma tira as pessoas da Bíblia, muito pelo contrário, ela fala que é uma luz menor apontando para a luz maior. 2. Corrigir aqueles que se desviam da verdade bíblica. Olha só que interessante. E 3. Ajudar a esclarecer temas da Bíblia e a sua mensagem, tá? Às vezes você acha muito difícil ali, é como se fosse um sermão, né? Então a pessoa pega ali textos da Bíblia, prepara um sermão para te ajudar a entender melhor o que o texto diz, ok? Então tudo fundamentado na palavra de Deus. Aqui na tela você está vendo alguns livros dela, tá? Eu queria te indicar fortemente para você ler Patriarcas e Profetas, que não está nessa lista aqui, que é importante. Você vai conseguir acompanhar ali o início da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levíticos. Outra indicação de leitura que eu gostaria de dar para você é O Grande Conflito, tá? É um livro muito bom, falando sobre como que a Bíblia passou ali na Idade Média e como chegou até os nossos dias, ok? Então fica aí de recomendação de leitura. Outra informação que eu gostaria de pontuar com você aqui, olha só, Ellen White figura entre os 100 norte-americanos mais influentes de todos os tempos. Essa revista aqui ela foi criada em 1846, tá? E ela abrange, ela estuda todas as personalidades que influenciaram os norte-americanos. E Ellen White, como a gente viu, faz parte dessa lista, tá? E aqui a gente tem que deixar bem claro que essa revista não é adventista, tá? É uma revista secular que estudou e fez aí essa lista. E para finalizar, eu gostaria de ler um último verso com você, que está ali em 2 Crônicas 20:20, tá? Então, é importante a gente finalizar com esse verso, porque ele é muito esclarecedor, tá? Olha só o que diz então 2 Crônicas 20:20.
Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Olha só que importante conselho que Deus nos dá aqui, né? Então, diante de tudo isso, nós vamos para a parte do minha decisão, tá? É importante que tudo que foi trabalhado aqui, que você vá atrás e aprenda um pouco mais, tá? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que vai ser um prazer responder, ok? Aceito que a igreja verdadeira no tempo do fim teria o dom profético restaurado? Então você crê nisso com base em tudo que a gente viu, principalmente ali em Apocalipse 12, 17, né? E a explicação em Apocalipse 19, 10? Olha só, compreendo ser Ellen White uma profetisa moderna e desejo conhecer mais seus escritos e atender a seus conselhos inspirados. Se esse é o teu desejo, se você quer conhecer um pouquinho mais, eu gostaria de orar com você nesse momento. Querido Pai, nosso grandioso Deus, nós te agradecemos porque em meio a tantas enganações, o Senhor deixou bem escrito na sua palavra como nós não poderíamos ser enganados nesse tempo. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia estar com o Senhor e assim entender um pouquinho mais a cada dia do que o Senhor quer nos ensinar. É isso que pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.